Gentileza. Temos quórum. Temos quórum. O relator, ministro Joaquim Barbosa, com a palavra. Senhora presidente, passo a cuidar agora do item relativo ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, deputado José Borba. A denúncia aborda os fatos relativos ao PMDB, iniciando nos seguintes termos. Por meio de acordo firmado com José Disseu, Delúbio, José Genuíno e Silvio Pereira, o então deputado federal José Rodrigues Borba, no ano de 2003, também integrou o esquema de corrupção em troca de apoio político. Líder da bancada do PMDB na Câmara dos Deputados, Borba mantinha constantes contatos com Marcos Valério por considerá-lo, aspas, uma pessoa influente no governo federal, fecha aspas, a quem recorria para reforçar seus pleitos de nomeação de cargos junto à administração pública. Segundo informação de Marcos Valério, José Borba foi beneficiado com valores na ordem de R$ 2.100.000, mediante pagamentos efetuados no esquema de lavagem já narrado nas seguintes datas, e declina as datas. Prossegue. Ciente da origem ilícita dos recursos, bem como dos mecanismos de lavagem empregados para a transferência dos valores, José Borba atuou para não receber diretamente o dinheiro, de forma a não deixar qualquer rastro de sua participação no esquema. No entanto, ficou comprovado o pagamento de uma das parcelas disponibilizadas pelo grupo de Marcos Valério, no valor de R$ 200.000 ao ex-deputado federal José Borba, que recebeu este dinheiro das mãos de Simone Vasconcelos. Nessa ocasião, o próprio José Borba compareceu na agência do Banco Rural em Brasília e procurou o então tesoureiro do Banco Rural, José Francisco de Almeida, para a entrega do dinheiro, o que foi confirmado por Simone de Vasconcelos. Todavia, José Borba recusou-se a assinar qualquer documento que comprovasse o recebimento da importância acima, fazendo com que Simone se deslocasse até essa agência, retirasse, mediante a sua própria assinatura, a quantia informada e efetuasse a entrega desse numerário ao então parlamentar. Tais fatos, senhora presidente, serviram de base para a imputação do crime de corrupção passiva. Conforme consta da denúncia, o denunciado José Borba teria recebido recursos do grupo de Marcos Valério, sendo certo que, em determinada ocasião, o denunciado teria recebido a quantia de R$ 200.000 em dinheiro das mãos de Simone. O recebimento de tais valores teria como contrapartida a concessão de apoio político nas matérias de interesse do governo federal. O tesoureiro da agência do Banco Rural prestou o depoimento e no qual se colhem as seguintes informações. Deixo de ler esse depoimento porque é mera confirmação daquilo que já está narrado na denúncia. Além disto, a funcionária da SMPIB, Eliane Alves, informou que, aspas, tem conhecimento de que o deputado federal José Borba esteve na empresa SMPIB com Marcos Valério, fecha aspas. Por sua vez, Roberto Bertoldo, ex-assessor do acusado na liderança do PMDB e seu advogado por mais de 8 anos, afirmou em seu depoimento, aspas, que nega a acusação de que era o homem da mala do PMDB, que, de fato, o grupo de deputados que sistematicamente apoiava os projetos de interesse do governo era de aproximadamente 57 deputados, que o apoio desses parlamentares era obtido mediante a articulação política do ex-deputado José Borba, através da democratização da participação de todos os parlamentares nas decisões da liderança do partido. Em seu depoimento, José Borba afirmou o seguinte, que recorda de ter conversado com Marcos Valério na Câmara dos Deputados em um encontro ocorrido ocasionalmente, que esse encontro durou aproximadamente 5 minutos, oportunidade em que Marcos Valério afirmou que poderia ajudar o declarante em questões no governo federal, que tomou conhecimento de que Marcos Valério era uma pessoa influente no governo através de conversas comuns com parlamentares, que não sabe precisar quais os parlamentares que lhe informaram das relações que Marcos Valério possuía no governo federal. Que procurava a Casa Civil para tratar dos espaços no governo federal a serem ocupados
dos estados, que, como integrante da base aliada, buscava nomear correligionários, que, tendo em vista o não atendimento de seus pleitos pelo governo federal, o declarante começou a buscar outros canais de negociação, que dentre esses canais, pode citar o próprio Marcos Valério, que desconhecia quais empresas eram vinculadas a Marcos Valério, porque somente após a divulgação do escândalo do Mensalão foi que o declarante tomou conhecimento das empresas vinculadas a Marcos Valério, que também procurou Delúbio Soares para tentar ver atendidos seus pleitos no governo federal. Por fim, o deputado José Borba consta da listagem de Marcos Valério como um dos beneficiários do já tantas vezes mencionado esquema e que teria recebido, através de interpostas pessoas, o montante de R$ 2.100.000, repassados nas seguintes datas alinhadas na denúncia, começando por 19 de setembro de 2003, R$ 250.000, e concluindo em 5 de julho de 2004, R$ 1 milhão. Assim, senhora presidente, há nos autos dados que apontam no sentido da possível prática dos crimes narrados na inicial pelo acusado José Borba. Portanto, eu entendo haver indícios suficientes à instauração da ação penal contra o denunciado, José Borba, pela prática do delito previsto no artigo 317 do Código Penal, razão pela qual recebo a denúncia contra este acusado. Podíamos votar essa matéria. Vossa Excelência prossegue com relação à corrupção ativa? Prossigo. Pois não. Mas Prosseguimos. não haveria uma proclamação, porque esse é um item separado. Né? Pois não. Então, Vossa Excelência está recebendo com relação a José Borba. Zé Borba, o delito de lavagem. Isso. Pois não. Não, é corrupção passiva. Corrupção passiva. Pois não. Artigo 317. Corrupção passiva. Colho os votos. Ministra Carmen Lúcia. Com o relator, Vossa Excelência, portanto, não está examinada ainda, ministro, a imputação quanto ao crime do artigo 1º. Não. Não? Não, só esse. É só Ok, esse. eu acompanho Vossa Excelência. Eu também havia pensado que tivesse... Que são os dois que são imputados. Ministro Lewandowski. Com o relator. Ministro Eros Grau. Acompanho o relator. Ministro Carlos Brito. Com o relator. Ministro César Também. Peluso. Ministro Gilmar Mendes. Também. Ministro Marco Aurélio. Também acompanho o relator, salientando a banalização dos milhões. Né? Teria recebido, por interpostas pessoas, R$ 2.100.000. Ministro Celso de Mello. Com o eminente relator, senhora presidente. Também eu, o Tribunal, unanimidade, recebe, quanto ao delito do artigo 317 do Código Penal, item 6.4 da denúncia com relação ao denunciado José Borba. Prossegue o relator. Senhor presidente, essa parte Sim. da decisão são essas 100 páginas? Como? São essas 100 páginas? Cerca de 100 páginas? Do que resta? É? Não. Não chega Há a isso. capítulos. Ah, sim. Pois não. Segue o relator. Mas, evidentemente, eu não vou ler tudo isso. Senhor presidente, passo a examinar a denúncia em relação à imputação de corrupção ativa, constante dos itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4. Essa imputação é feita contra os denunciados José Disseu, Delúbio Soares, José Genuíno, Silvio Pereira, Marcos Valério, Ramon Rolebar, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e Geisa Dias. Diz a denúncia o seguinte: repete aquela mesma introdução. Toda a estrutura montada por José Disseu,
Elúbio Soares, José Genuíno Silva Pereira tinha entre seus objetivos angariar ilicitamente o apoio de outros partidos políticos para formar a base de sustentação do governo. Nesse sentido, eles ofereceram e posteriormente pagaram vultosas quantias a diversos parlamentares federais, principalmente os dirigentes partidários, para receber apoio político do Partido Progressista, PP, Partido Liberal, PL, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e parte do Partido Movimento Democrático Brasileiro, para PMDB. Para a execução dos pagamentos e propinas, José Disseu, Elúbio Soares, José Genuíno e Silvio Pereira valeram-se dos serviços criminosos prestados por Marcos Valério, Ramon Hollenbach, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e Geisa Dias. Como é possível perceber, a partir desse trecho que eu acabo de ler, o ato de ofício no que concerne ao tipo do artigo 333 seria o de votar a favor do governo federal nos assuntos do seu interesse. Apesar de alguns denunciados alegarem em suas defesas que o fornecimento de apoio financeiro de um partido político ao outro é conduta lícita, ressalto que a denúncia, à hora analisada, não cuida do simples fornecimento de apoio financeiro a partidos políticos aliados. Os fatos narrados descrevem a existência de uma suposta organização criminosa que se utilizaria de um sofisticado esquema de lavagem de capitais para o oferecimento de dinheiro a alguns parlamentares de partidos da base aliada no Congresso, de modo a convencê-los a votar favoravelmente à aprovação dos projetos de interesse do governo. Tudo, segundo o Procurador-Geral, com o intuito de perpetuar no poder os partidos políticos, em tese, envolvidos. A conduta narrada pelo chefe do parquê configura, ao menos em tese, o delito de corrupção ativa, pois estariam presentes todos os elementos necessários à realização do tipo penal do artigo 333. Como leciona César Roberto Bittencourt, aspas, a conduta típica alternativamente prevista consiste em oferecer, apresentar, colocar à disposição ou prometer, obrigar-se a dar vantagem indevida de qualquer natureza, material ou moral, a funcionário público para determiná-lo a praticar, realizar, omitir, deixar de praticar ou retardar, atrasar ato de ofício incluído na esfera de competência do funcionário. A oferta ou promessa, ainda que feitas indiretamente, admitem vários meios de execução. Fecha aspas. No caso em análise, a narrativa constante da denúncia em relação aos crimes de corrupção ativa, constante do item 6 e seus subitens, amolda-se de forma aparente ao tipo do artigo 333, pois o oferecimento das vantagens ilícitas teria ocorrido nas reuniões entre os líderes dos partidos envolvidos, sendo que a vantagem indevida seriam as enormes quantias em dinheiro supostamente distribuídas por meio do sistema de lavagem de dinheiro descrito na denúncia. Aliás, apenas para ilustrar essa alegada distribuição, vale citar um depoimento bastante emblemático, constante dos autos, que traz indícios de que realmente teria havido distribuição do denominado mensalão. Trata-se do depoimento prestado por Emerson Palmieri, do qual colhe o seguinte, que Roberto Jefferson recebeu pelo PTB o valor de 4 milhões em duas parcelas, sendo a primeira em fins de junho, no valor de 2 milhões e 200, e a segunda, na primeira semana de julho de 2004, no valor de 1 milhão e 800 mil, que em ambas as ocasiões se encontravam na sala da presidência do PTB Roberto Jefferson e Marcos Valério, tendo sido convidado a participar da reunião por Roberto Jefferson, sendo que, quando entrou na sala, o numerário já se encontrava sobre a mesa, envolto com etiquetas do Banco do Brasil e Banco Rural, que em ambas as ocasiões o declarante conferiu o numerário, tendo separado, por orientação de Roberto Jefferson, valores de 200 mil e 150 mil, tendo, após isso, guardado o numerário no cofre da sala da presidência do partido. Fecha aspas. Neste momento de mero juízo deliberatório, não se pode descartar a hipótese de que esta separação do dinheiro recebido em montantes de 200 mil e 150 mil poderia ter se prestado à ulterior distribuição desses valores aos parlamentares supostamente corrompidos. Quanto aos atos de ofício, esses se consubstanciariam na votação em plenário, cujos episódios mais significantes foram mencionados na denúncia.
Os documentos anexados à denúncia corroboram o teor da peça acusatória, demonstrando que os votos proferidos em sessões importantes ocorridas durante o mesmo período dos fatos narrados na denúncia. Segundo a referida documentação, aqui eu narro a coincidência das votações com as datas. E prossigo. Vale lembrar que o mesmo padrão se manteve na votação da reforma tributária, conforme o Ministério Público informa na denúncia e aponta os documentos constantes dos autos, à exceção do denunciado Pedro Corrêa, que não participou da votação da reforma tributária. Obviamente, a votação a favor de projetos de interesse do governo federal, por si só, não implica a automática responsabilidade penal dos denunciados. Porém, tais fatos, associados a indícios da presença dos demais elementos do tipo descrito no artigo 333, podem ensejar a instauração da ação penal competente. Inicialmente, importa ressaltar que as condutas de corrupção ativa estão descritas nos itens já mencionados da denúncia. Tal procedimento, inclusive, não poderia ser diferente, uma vez que o suposto modus operandi da corrupção ativa encontra, do outro lado, a prática da corrupção passiva pelos parlamentares supostamente envolvidos, sendo que as pequenas variações fáticas referentes a cada partido político constam separadamente de cada item. Aliás, os crimes de corrupção passiva e ativa podem ser bilaterais, como ocorre no caso dos autos, em que supostamente a vantagem devida foi oferecida pelos acusados no item em análise e percebida por aqueles denunciados por corrupção passiva nos itens já analisados. Resta claro, de todo modo, que a denúncia deve ser analisada de uma maneira global, pois os fatos estão de tal forma entrelaçados que não seria possível ao Ministério Público Federal fazer a todo tempo a descrição isolada das condutas dos denunciados, principalmente considerando que mesmo os crimes de corrupção ativa, de acordo com a denúncia, teriam sido praticados em concurso de agentes na forma do artigo 29. É claro que esta complexidade fática não pode importar na admissão de imputação genérica, que subtrairia ao denunciado a possibilidade de aferir exatamente o que ele está sendo imputado. Neste particular, é importante perceber que a denúncia se baseia sempre na teoria do domínio do fato, principalmente em razão do amplo concurso de agentes narrado pelo Procurador-Geral. Assim, cada denunciado teria, em maior ou menor escala, de acordo com o papel a ele atribuído, o domínio final dos fatos típicos e ilícitos a eles imputados. Com efeito, as condutas tipificadas no artigo 333, supostamente praticadas por José Disseu, Delúdio Soares, José Genuíno, Silvio Pereira, Marcos Valério, Ramon Rolebach, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone e Geisa, teriam sido praticadas mediante uma divisão de tarefas detalhadamente narrada na denúncia, de modo que cada suposto autor praticasse uma fração dos atos executórios do iter criminis. De acordo com a definição elaborada em conformidade com esta teoria, que é a mais aceita hoje na doutrina, não é necessário, para que alguém seja coautor de um crime, que ele tenha efetivamente praticado a ação. No caso, seria oferecer a vantagem devida. É como prelecionas, mais uma vez, César Roberto Bittencourt. Cito, teoria do domínio do fato. Autor, segundo esta teoria, é quem tem o poder de decisão sobre a realização do fato, e não só o que executa a ação típica, como também aquele que se utiliza de outrem, como instrumento para a execução da infração penal. Consequência da teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato tem as seguintes consequências. Primeiro, a realização pessoal e plenamente responsável de todos os elementos do tipo fundamentam sempre a autoria. Segundo, é autor quem executa o fato utilizando outrem como instrumento, autoria imediata. Terceiro, é autor o coautor que realiza uma parte necessária do plano global, ou seja, domínio funcional do fato, embora não seja um ato típico, desde que integre a resolução delitiva comum, fecha aspas. Damásio de Jesus também segue na mesma toada, e eu cito.
Portanto, digo eu, o que deve ser exposto na denúncia, em atendimento ao que determina o artigo 41 do CPP, é de que forma cada um dos denunciados teria contribuído para a suposta consumação do delito, ou seja, qual papel cada um teria desempenhado na execução do crime. Apenas para introduzir o tema, transcrevo o trecho do depoimento de Romeu Queiroz, a suposta prática de crime de corrupção passiva, justamente porque revela o modus operandi que aparentemente era adotado na prática dos crimes narrados na inicial. Aspas. Que em agosto de 2004 recebeu um contato telefônico do senhor Cristiano Paz, sócio de Marcos Valério na SMPIB, que Cristiano Paz era o presidente da empresa, que neste contato Cristiano Paz disse ao declarante que a empresa Uzi Minas tinha disponibilizado R$150 mil de doação para diversas campanhas eleitorais municipais de interesse do PTB, que dos 150 mil doados pela Uzi Minas foram descontados pela SMPIB a importância de R$ 47.187 a título de impostos e taxas. Digo eu, ou seja, enquanto o denominado núcleo político-partidário teria interesse na compra do apoio político, que daria condições para que o grupo majoritário nas eleições se perpetuasse no poder, os denunciados do delito do núcleo publicitário se beneficiariam de um percentual do numerário que seria entregue aos beneficiários finais do suposto esquema de repasso. Passo, assim, a analisar se a inicial atende suficientemente aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, quanto à imputação do crime de corrupção ativa a José Disseu, Delúbio, José Genuíno, Silvio Pereira, Marcos Valério, Ramon, Rolebar, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone e Geisa, de modo a possibilitar-lhes a plenitude da defesa. Analisarei também neste item se está presente a justa causa para a propositura da ação penal por corrupção ativa. Inicio pela análise da situação de José Disseu. Já no item 2 da denúncia, o Procurador-Geral aponta José Disseu como a pessoa que autorizava os denunciados José Genuíno, Delúbio Soares e Silvio Pereira a selarem os acordos nas reuniões com os líderes dos partidos. Colhe-se o seguinte: Roberto Jefferson, com o conhecimento de quem vendia apoio político à organização delitiva ora denunciada, em todos os depoimentos prestados, apontou José Disseu como o criador do esquema do mensalão. Segundo ele, José Disseu reunia-se com o principal operador do esquema, Marcos Valério, para tratar dos repasses de dinheiro e acordos políticos, ou, quando não se encontrava presente, era previamente consultado por José Genuíno, Delúbio Soares ou Silvio Pereira sobre as deliberações estabelecidas nesses encontros. Fechado aspas. Vale ressaltar que, conforme consta do depoimento de Sandra Rodrigues Cabral, assessora especial de José Disseu à época dos fatos, era comum que os líderes partidários frequentassem a Casa Civil para a resolução de assuntos políticos, como a indicação de pessoas para a ocupação de cargos políticos. Cito o depoimento dela, nesse sentido. No mesmo sentido, as declarações de Marcelo Sereno, ex-chefe de gabinete do então ministro José Disseu, no período que vai de 23 de novembro de 2002 a 13 de maio de 2004, que sua principal função como chefe de gabinete era de cuidar da agenda de compromisso do ministro José Disseu, que o ministro, além de cuidar dos assuntos referentes à sua pasta, tinha também a responsabilidade de coordenação política do governo do presidente Lula. Fecha aspas. Entretanto, a acusação feita pelo Procurador-Geral tem base, dentre outros indícios, no depoimento de Roberto Jefferson, indicado na nota de rodapé número 18 da denúncia, no qual o referido acusado asseverou com veemência o seguinte, aspas, que José Genuíno não possuía autonomia para, aspas, bater o martelo, fecha aspas, nos acordos, que deveriam ser ratificados na Casa Civil pelo ministro José Disseu, fecha aspas.
Roberto Jefferson, em depoimento prestado à Polícia Federal, forneceu detalhes dessa função supostamente desempenhada por José Disseu em relação ao PTB. Disse ele o seguinte, que realmente representou o PTB em tratativas junto à direção nacional do PT em abril e maio de 2004, relativas às campanhas municipais daquele ano, que nessas tratativas participaram pelo PTB o declarante, como presidente da legenda, o líder da bancada na Câmara, José Múcio Monteiro, e o primeiro secretário nacional do PTB, Emerson Palmieri, que pelo PT participaram José Genuíno, o tesoureiro nacional Delúbio Soares, o secretário Marcelo Sereno e o então ministro José Disseu, que homologava todos os acordos daquele partido, que José Genuíno não possuía autonomia para bater o martelo nos acordos que deveriam ser ratificados na Casa Civil por José Disseu. Fecha aspas. Importante destacar ainda do trecho do depoimento de Jefferson no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que é citado em nota de rodapé. Colho desse depoimento. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 2 de agosto de 2005. Depoente convidado, José Disseu, deputado federal. Sumário, tomada de depoimento. Senhor deputado Roberto Jefferson. Senhor presidente, senhor relator, senhores deputados, senhoras deputadas, povo do Brasil, cidadão do Brasil, cidadã do Brasil. Depois de ouvir o ex-ministro José Disseu, o deputado José Disseu, eu cheguei à conclusão de que foi ele quem treinou o Silvinho Pereira, o Delúbio e o Marcos Valério a mentirem. Não tem mensalão no Brasil. É conversa da imprensa. Todos os jornais mentem. Todas as revistas mentem. Todo o povo brasileiro prejulga o ministro José Disseu, esse inocente e humilde que aqui está, porque não tem mensalão. Todos os gestos do Delúbio não são do conhecimento dele. Todos os gestos do Silvio Pereira não são do conhecimento dele. Todas as atitudes do Marcos Valério, que foi 12 vezes à Casa Civil, 12, não foram 7 não, relator, 12. Ele não viu lá o Marcos Valério. Aliás, uma figura que passa despercebida. E aí eu quero separar o joio do trigo. Não vou acusar o PT, mas a cúpula do PT, gente dele, Genuíno, Silvio Pereira, Delúbio, gente dele, que ele fez questão de defender até o último momento quando conversou comigo. Eu quero proteger o Silvinho e o Delúbio, que estão sendo envolvidos nisso, teria dito José Disseu a Roberto Jefferson. E prossegue. Esquece de se referir a saques milionários do Marcos Valério, feitos um dia antes de ir ao seu gabinete na Casa Civil. O jornal O Globo hoje fez a ligação das datas, mas o deputado José Disseu não sabia de nada disso que acontecia no Brasil. Eu ratifico, eu reitero, eu reafirmo, senhor relator. José Genuíno era o vice-presidente do PT. O presidente, de fato, era o José Disseu. Tudo que nós tratávamos no prédio da Varig, senhor relator, tudo que tratamos ali na sede nacional do PT, tinha que ser fechado e homologado depois, na Casa Civil, pelo ministro José Disseu. Tudo. Aliás, Vossa Excelência, que construiu, é o arquiteto deste modelo administrativo do governo, eu não consigo compreender como é que Vossa Excelência fez na SECOM esse modelo de juntar lá com o ex-ministro Guxiquem as agências de publicidade e os fundos de pensão. Eu não sei que engenharia Vossa Excelência conseguiu urdir para botar juntos na SECOM, na comunicação social do governo, as agências de marketing, aliás, que foram bem aquinhoadas aqui no Caixa 2. 15 milhões e meio para o Duda Mendonça no Caixa 2. Está aqui na mesma relação a qual se refere Vossa Excelência. E consegue juntar os fundos de pensão na SECOM para a administração do ministro Guxiquem. Ele fazia o marketing, a propaganda do governo e fazia os fundos de pensão. Fecha aspas. Quanto ao Partido Progressista, é elucidativo o depoimento prestado pelo deputado Vadão Gomes, que demonstra a existência de um acordo de, aspas, cooperação financeira firmado entre o PP e o PT,
acordo este nos mesmos moldes do firmado com os demais partidos referidos na denúncia, e no qual teriam ingerência também os denunciados José Genuíno e Delúbio. Cito, aspas, que nunca chegou a tratar nenhum tipo de assunto com Delúbio Soares, esclarecendo que presenciou uma conversa havida em Brasília entre o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e o presidente do mesmo partido, José Genuíno, com os deputados Pedro Henri e Pedro Correia, ambos do Partido Progressista. Que nessa conversa os políticos dos dois partidos tentavam acertar detalhes de uma possível aliança em âmbito nacional, que no decorrer do referido diálogo escutou que os interlocutores mencionaram a necessidade de apoio financeiro do Partido dos Trabalhadores para o Partido Progressista em algumas regiões do país, fecha aspas. De acordo com a denúncia, além do PTB, acordos semelhantes foram celebrados pelo PT com o Partido Liberal, com o PTB e com o deputado José Borba, do PMDB. Com efeito, os elementos coligidos na fase investigatória estão a indicar que o modus operandi do repasse de recursos avançado entre PT, EPP, PL e PTB não prescindia da ciência e do aval do denunciado José Disseu. Há indícios no sentido de que as grandes decisões políticas do Partido dos Trabalhadores eram todas avalizadas pelo denunciado José Disseu, inclusive no que concerne a apoios a acordos político-financeiros com outros partidos. É bem verdade que, perante a autoridade policial, José Disseu negou ter relacionamento político e empresarial ou de amizade com Marcos Valério. Eu cito o depoimento no qual ele fez essa negativa peremptória. É longo esse depoimento. Digo eu, apesar das negativas categóricas do denunciado José Disseu, há indícios nos autos da concessão de favores pelo denunciado Marcos Valério à sua ex-esposa, notadamente em relação à compra de um imóvel, conforme se extrai do seguinte trecho do depoimento de Marcos Valério. Aspas. Que, indagado sobre o empréstimo à ex-esposa do ex-ministro José Disseu, o depoente confirmou que efetivamente houve o empréstimo do Banco Rural e a colocação com emprego no Banco BMG. Que o declarante foi procurado por Silvio Pereira para auxiliar o ex-ministro José Disseu na resolução de um problema pessoal com sua ex-esposa, que pretendia trocar de apartamento e não tinha recursos financeiros. Que, dessa forma, foi conseguido o empréstimo e o emprego, e também o sócio do declarante, Rogério Tolentino, para resolver o problema, já que o crédito imobiliário dependia do pagamento de recursos em dinheiro. Comprou o apartamento da senhora Ângela, pagou à vista e declarou a aquisição no seu imposto de renda. Entendo, senhora presidente, que o favor prestado por Marcos Valério e Rogério Tolentino à ex-esposa do denunciado José Disseu constitui indício, ainda que mínimo, da existência de relação entre esses três denunciados. A esse respeito, é interessante também o teor do depoimento prestado por Ricardo Guimarães, presidente do Banco BMG, prestado perante a Comissão Mista de Inquérito dos Correios. Depoimento este, cuja transcrição foi juntada como anexo da denúncia e se encontra no apenso 81. Cito. Senhor presidente, Gustavo Fruet. Primeira pergunta, eu queria perguntar dessa coincidência. No dia 20 de fevereiro de 2003, houve uma reunião da diretoria do BMG com o ministro da Casa Civil, José Disseu. Ricardo Guimarães. Sim. Senhor presidente, qual foi o objeto dessa reunião? Ricardo Guimarães. O objeto foi uma inauguração que nós, de uma empresa alimentícia de produtos enlatados que a minha família tem na cidade de Lusiânia. A gente ia fazer uma inauguração e foi a oportunidade para convidar o ministro José Disseu para estar presente. Fruet. E o Marcos Valério e o Delúbio Soares acompanharam essa audiência? Guimarães. Sim, os dois. Fruet. Os dois. E comentaram sobre esse empréstimo? A coincidência de um empréstimo ter sido 3 dias antes
e o outro 4 dias antes. Guimarães, não. Presidente Fruet. E quem marcou a audiência na Casa Civil? Guimarães, Marcos Valério. Fruet, também nessa linha, só para fechar essas relações, o senhor conhece a senhora Maria Ângela Saragossa? Guimarães, sim. Fruet, ela foi esposa do ex-ministro José Disseu, ela trabalha no BMG. Guimarães, sim. Presidente Fruet, em qual função ela trabalha? Ela é psicóloga na cidade de São Paulo. Ela atende os funcionários do BMG de São Paulo e também os nossos correspondentes e agentes bancários. Fruet, ela foi contratada quando? Ela foi contratada em novembro de 2003. Como é que ela foi apresentada? Quem solicitou a contratação da senhora Maria Ângela? Guimarães. Quem pediu foi o Marcos Valério. Fruet, ele pediu quando? O senhor se lembra? Foi nesse período? Guimarães, foi próximo. Fruet, foi próximo dessa época de novembro de 2003. Fechaço. O episódio relatado no trecho acima também foi mencionado por Marcos Valério no depoimento prestado perante perante o Procurador-Geral da República, do qual colho o seguinte. O declarante frequentava a sede do PT tanto em São Paulo como em Brasília, não tendo nunca conversado com o ex-presidente do PT, José Genuíno, sobre os empréstimos. Mas o ex-secretário Silvio Pereira tinha conhecimento dos empréstimos que estavam no nome das empresas do declarante e também que Silvio Pereira havia dito ao declarante que o então ministro José Disseu tinha conhecimento dos empréstimos. Jamais tratou desses empréstimos em dependências da Administração Pública Federal. Esclarece que esteve somente 2 vezes na Casa Civil com o ministro José Disseu. Uma das vezes acompanhando a diretoria do BMG para convidar o ministro para a inauguração de uma fábrica de alimentos em Lusiânia, e outra com a diretoria do Banco Rural, que tem uma empresa de mineração, para comunicar os investimentos que a empresa mineradora vinculada ao banco faria no estado do Amazonas. Fecha aspas. Da análise dos elementos constituídos nos autos, é possível colher indícios contra os denunciados Marcos Valério e José Disseu, principalmente tendo em conta a natureza das relações estabelecidas entre eles e o fato de terem se aproximado, justamente no início de 2003, quando José Disseu assumiu a Casa Civil. Aliás, o fato de as reuniões terem sido realizadas justamente com os diretores dos bancos BMG e Rural, que teriam participado dos supostos ilícitos narrados na inicial, corrobora a conclusão no sentido da existência de prova mínima a permitir a instalação de ação penal contra os denunciados antes citados. Conforme consta do depoimento de Ricardo Guimarães, Marcos Valério figuraria como uma espécie de interlocutor entre o BMG e o governo. Cito os depoimentos prestados perante a CPI. Senador Jefferson Pérez, só uma curiosidade. Se o senhor Marcos Valério não era membro do governo, não era filiado ao partido do governo, por que um banco como o seu precisava do senhor Marcos Valério para um encontro com o ministro-chefe da Casa Civil? Guimarães, não. O nosso banco, talvez não precisasse, não. Acho que, mas... Jefferson Pérez, por que então? Ele se ofereceu? Guimarães, ele falou que poderia, talvez, marcar uma agenda para nós. Senhor Jefferson Pérez, ele se intitulava uma pessoa influente no governo? Guimarães, não sei, senador. Para isso, ele falou que poderia tentar marcar e conseguiu efetivamente marcar. Fecha aspas. Também em sentido contrário ao depoimento do denunciado José Disseu, que negou qualquer relação com Marcos Valério, trago à colação excertos do depoimento prestado à CPMI pela senhora Renilda Maria Santiago de Souza, a esposa de Marcos Valério, cujo termo foi juntado pelo Procurador-Geral em anexo à denúncia e se encontra no apenso 81 dos presentes autos. Renilda. Não,
Ele me falou que vantagem nenhuma e que ele se preocupou só em não ter desvantagens. O medo dele seria perder as contas que já possuía há anos com o Banco do Brasil, como acabou perdendo. Quer dizer, não adiantou nada. E a única coisa que ele me falou foi que o doutor, na época ministro, José Disseu, sabia dos empréstimos. Empréstimos aqui são os empréstimos que viabilizaram, não é o empréstimo da ex-esposa, sim os empréstimos que viabilizaram o repasse dos recursos aos partidos. Prossegue a esposa do Marcos Valério. E a única coisa que ele me falou foi que o doutor, na época ministro, José Disseu, sabia dos empréstimos. E eu perguntei como ele sabia. Ele falou que houve uma reunião da direção do Banco Rural em Belo Horizonte, no Hotel Ouro Minas, com o então ministro José Disseu, para resolver sobre o pagamento desses financiamentos feitos no Banco Rural. E que houve uma reunião em Brasília da direção do BMG, não sei os nomes. Ele só me disse assim: uma reunião em Brasília, não sei onde é essa, para acertar o pagamento das contas, porque o banco também quer receber. E o que sempre me preocupa é isto: como vai ser pago? Porque uma vez o Marcos foi avalista. Me preocupa, porque a minha família está envolvida nisso, e eu não quero que prejudiquem meus filhos em momento nenhum. Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto. Dona Renilda, uma coisa que me chamou a atenção e que considerei de maior importância é que a senhora revelou aqui a preocupação com o fato de o seu esposo ter participado de negócios jurídicos com o PT como um emprestador de um montante significativo e, com isso, obviamente, colocar em risco a segurança do patrimônio da sua família. Essa foi uma formulação categórica da senhora. Eu queria esclarecer um fato que talvez tenha sido citado pelo relator, mas não foi muito expressamente entendido, pelo menos por esta comissão. A senhora tinha, de fato, conhecimento de que o Delúbio Soares havia dado a seu marido, Marcos Valério, como garantia, em caso de inadimplemento desses negócios com o PT, justamente o fato de que o então ministro da Casa Civil, José Disseu, e o secretário do PT, Silvio Pereira, tinham conhecimento de todas as transações? Renilda, eu não posso falar sobre o Silvio Pereira. Magalhães Neto, mas sobre o José Disseu a senhora pode falar? Renilda, sobre José Disseu posso falar, como eu volto a confirmar para o senhor o fato. Vou voltar um pouquinho atrás, quando o senhor falou da minha preocupação do débito em relação ao patrimônio da minha família. A minha preocupação hoje é em relação à segurança da minha família, a segurança física e a integridade. Magalhães Neto. Propriamente com relação à participação do então ministro José Disseu. Renilda. O então ministro José Disseu, depois que foi divulgado isso, a minha preocupação foi: como vai ser pago o Marcos? Foi quando ele me revelou que houve uma reunião da direção do Banco Rural. Eu não sei precisar a data. Magalhães Neto, certo. Renilda, acho que foi ano passado. Reunião da direção do Banco Rural com o então ministro José Disseu para acertar sobre o pagamento do empréstimo. Isso foi em Belo Horizonte e em Brasília, da BMG. Magalhães Neto, certo. Então, foi uma reunião com os dirigentes do Banco Rural e do BMG com o ministro José Disseu. Renilda, mas o Marcos Valério não participou. Magalhães Neto, certo, mas o ministro José Disseu participou. Renilda, sim. Antônio Carlos Magalhães Neto, para acertar o pagamento dos empréstimos? Renilda, sim. Senhora Renilda, ele falou, o que eu posso te falar é o seguinte: esse foi um empréstimo feito ao PT e o então ministro José Disseu sabia e me contou desses dois encontros. Nada mais que isso. Ele me informou. Fecha aspas. Igualmente importante, digo eu, é o teor do depoimento de Valdemar Costa Neto à Polícia Federal. Ele diz o seguinte: que no dia seguinte, na residência do deputado Paulo Rocha, PT Pará, foi realizada uma reunião entre Lula, José Alencar, o declarante, José Disseu, Delúbio Soares, Maria do Carmo Lara e Nilmário Miranda, que o local da reunião foi escolhido para evitar o assédio da imprensa.
sendo que o anfitrião não participava ativamente das negociações ora tratadas. Que o candidato Lula se encaminhou ao declarante e disse: Valdemar, você é o nosso problema? Tendo recebido como resposta que o problema era, na verdade, a verticalização. E o mesmo não iria, aspas, matar a bancada do PL por causa da aliança com o PT, fecha aspas. Que Delúbio Soares convidou o declarante para uma conversa reservada em um dos aposentos e o candidato Lula informou a José Alencar, aspas, deixa os dois conversarem que isso é problema de partido, não é problema nosso, fecha aspas. Declaração ouvida por todos os presentes. Que se retiraram, então, Delúbio e o declarante, tendo este dito que, aspas, lutara durante 4 anos para montar uma chapa para atingir os 5%, e não seria justo inviabilizar o partido pela aliança. E a única saída seriam recursos, fecha aspas. Que Delúbio Soares tentou fazer com que a negociação ficasse em patamares abaixo dos 10 milhões solicitados, pois tinha preocupação com a obtenção de recursos para financiamento da campanha. Que o declarante ficou irredutível quanto ao valor, sob pena de não aceitar a verticalização, liberando os candidatos para fecharem acordos em nível estadual, que permitissem atingir a cláusula de barreira. Que, em dado momento do impasse, adentrou José Disseu, que perguntou a Delúbio Soares sobre o andamento das negociações, tendo obtido como resposta o seguinte: Valdemar está irredutível. Que José Disseu se retirou, não fazendo qualquer observação. Que, após isso, Delúbio Soares disse ao declarante: olha, eu vou te pagar de acordo com a entrada dos recursos. Eu não posso te adiantar nada, mas a parte referente à doação do José Alencar, quando entrar, essa te repasso na integralidade até completar os 10 milhões. Fecha aspas. Digo eu, senhora presidente, os elementos acima expostos estão a indicar a presença de justa causa para o início da ação penal com relação ao delito de corrupção ativa contra José Disseu, razão porque eu recebo a denúncia no que toca ao crime do artigo 333 do Código Penal, com relação às imputações constantes dos seguintes itens da denúncia. Item 6.1a, parlamentares federais Pedro Corrêa, Pedro Henri e José Janene. 6.2a, parlamentares federais Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues. 6.3a, parlamentares federais José Carlos Martinez, já falecido, Roberto Jefferson e Romeu Queiroz. 6.4a, parlamentar José Borba. Passo a examinar a situação de Delúbio Soares. Quanto às imputações do crime do artigo 333 do Código Penal feitas a Delúbio Soares, essas também se encontram amparadas por um acervo indiciário mínimo, além de atenderem ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, a começar pelo termo de depoimento prestado pelo próprio denunciado ao Procurador-Geral, do qual colho o seguinte, aspas. Esclarece que conheceu Marcos Valério no segundo semestre de 2002, apresentado por uns amigos de Minas, entre eles o deputado Vigílio Guimarães. O PT custeou todas as despesas referentes à transição do governo federal e própria posse, já que o cerimonial não dispunha de todas as condições necessárias. Passada essa fase, já em 2003, Marcos Valério apresentou ao partido 2 bancos, Rural e BMG, onde foram efetuados 2 empréstimos pelo próprio PT, avalizados por Marcos Valério, José Genuíno e pelo declarante. Um no valor de R$ 2.400.000 no BMG, em fevereiro de 2003, e outro no valor de R$ 3 milhões no Banco Rural, em maio de 2003. Empréstimos estes utilizados para pagamento das despesas efetuadas na transição e na posse presidencial. Nesse mesmo ano, em razão das despesas efetuadas nas campanhas estaduais de 2002, o Diretório Nacional do PT passou a receber muitas pressões dos diretórios estaduais e estes, por sua vez, eram pressionados pelos credores. Os valores cobrados giravam em torno de R$ 20 milhões.
A obtenção de recursos junto aos filiados ou junto às empresas privadas foi considerada inadequada por gerar expectativa infundada nos eventuais contribuintes. Daí porque foi alvitrada a hipótese de obtenção de empréstimo bancário para fazer frente àquelas despesas, que, em parte substancial, não estavam contabilizadas. O declarante procurou o senhor Marcos Valério, que tinha crédito bancário e experiência na captação de recursos para campanhas eleitorais, como fizera na de 1998, na eleição do então governador Eduardo Azeredo e do deputado Aécio Neves. Mais adiante, o dinheiro obtido com o empréstimo permanecia disponível para a empresa ou para o próprio Marcos Valério, e este, mediante indicação do declarante, efetuava pagamentos diretamente a fornecedores ou a alguém da direção estadual do PT. Numa segunda oportunidade, agora com o objetivo de ampliar o número de diretórios municipais do PT e de partidos da base aliada, e assim preparar as estruturas partidárias para as eleições municipais que se aproximavam, foram efetuados outros empréstimos, adotando-se o mesmo procedimento do anterior, vale dizer, Marcos Valério ou suas empresas obteriam os empréstimos e efetuariam os pagamentos por indicação do declarante. Todas essas transações foram realizadas exclusivamente na base da confiança existente entre Marcos Valério e o declarante. Recorda-se que teria assinado um documento pessoal. Ministro relator, Encerrei. apenas nós já estamos na parte do acusado Delúbio Soares. Não seria interessante o desmembramento? Pois é. Como fizemos em relação a José Borba? Então, retrocedemos. Em relação a José Dirceu, verificar se Vamos Pois bem. é retroceder, admissível ou não. então. O eminente relator recebe a denúncia por corrupção ativa contra o denunciado José Dirceu, no que toca ao crime previsto no artigo 333, relativamente aos itens 6.1a, parlamentares do PL, não é? Pedro Corrêa, Pedro Henri, José Janene. 6.2a, parlamentares Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues. 6.3, os parlamentares José Carlos Martinez, Roberto Jefferson e Romeu Queiroz. E 6.4a, José Borba, do PMDB. Eu colho o voto da ministra Carmen Lúcia. Exclusivamente com relação a este item, portanto, que Só Vossa Excelência acaba de só ler. quanto ao Eu denunciado acompanho o José relator. Dirceu. De acordo? Acompanho o relator. Ministro Lewandowski. Com o relator. Ministro Eros Grau. Senhora presidente, o fato de o ministro da Casa Civil discutir nomeações e coordenar politicamente o governo não me impressiona, nem o depoimento de Ampari Desafeto, mas o fato é que a folha 135, no voto, o eminente relator mostra que há elementos mais do que suficientes para que justificar o recebimento da denúncia. Eu estou com o relator. Ministro Carlos Brito. Senhor presidente, também entendo que há indícios suficientes de autoria e da materialidade dos fatos, que em tese são criminosos, nos termos constituem crime, nos termos do voto do relator. Eu acompanho Sua Excelência. Ministro César Peluso. Também, senhor. Ministro Gilmar Mendes. Eu também, senhor presidente. Realmente há elementos na descrição, na própria denúncia, que sugerem atividades concernentes ao próprio exercício do cargo do então ministro José Dirceu. Portanto, não me parece que, em relação a isto, nós devêssemos ficar impressionados. Mas, de qualquer sorte, o relator demonstrou bem, a partir da própria denúncia, há fortes indícios de que esse sistema desenvolvido precisava de um amplo respaldo político. Como estamos nesse juízo prévio, eu também me manifesto nesse sentido, fazendo realmente e pontuando esses aspectos. Há muitas descrições de atividades que são atinentes ao mero exercício da atividade de governo.
Ministro Marco Aurélio. Acompanho o relator no voto proferido, excelência. Ministro Celso de Mello. Também, senhora presidente, como aqui já ressaltado, o voto do eminente relator aponta a existência de elementos de informação que permitem, quanto ao senhor José Dirceu, o recebimento da denúncia. Saliente-se em dada passagem do voto que os elementos coligidos na fase de investigação penal estão a indicar que o modus operandi do repasse de recursos que se combinou entre PT e PP, PL e PTB, tudo isso não prescindia da ciência e do aval do denunciado José Dirceu, havendo indícios reveladores no sentido de que as grandes decisões políticas do Partido dos Trabalhadores, todas elas seriam avalizadas pelo denunciado José Dirceu, inclusive no que concerne a acordos político-financeiros com outros partidos. O voto do eminente ministro relator é bastante fundamentado no que concerne ao reconhecimento da plena admissibilidade, no caso da acusação penal. Acompanho a sua excelência. Também eu acompanho o relator. Proclamo, portanto, esse resultado parcial. O tribunal, à unanimidade, recebeu a denúncia contra José Dirceu pelo delito de corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, item 6.1a, 6.2a, 6.3a e 6.4a da denúncia. Senhor presidente, eu gostaria de indicar a necessidade de fazermos a retificação na proclamação em relação ao item anterior, em relação ao deputado José Borba. Pois não? Ficou faltando o recebimento com relação ao crime de lavagem de dinheiro. Isso a ministra Carmen Lúcia e eu havíamos perguntado a Vossa Excelência naquele momento. Porque os dois itens foram tratados dentro do mesmo partido. Exato, Por isso exato. eu perguntei aquela hora. No meu voto estava junto. Vossa Excelência recebia também em relação... Com relação à corrupção passiva. Ao E artigo faltava o 1º. artigo 1º. Essa foi feita. O que ficou faltando foi exatamente... Faremos ao final, então, essa retificação. Tá bem? Tá bem. Bom, eu prossigo na análise da situação de Delúbio Soares e pergunto se há alguma dúvida, que o Delúbio Soares era o verdadeiro pivô, juntamente com Marcos Valério, dos repasses de recursos para os parlamentares. Ele é quem indicava a quem os repasses deveriam ser feitos. Ele era o interlocutor privilegiado da SMPIB nesses repasses. Para adiantarmos os nossos trabalhos, eu pergunto se há alguma dúvida com relação a ele. Com isso, nós ganharemos tempo. Minha parte, não, excelência. Nós recebemos o relatório de Vossa Excelência Recebe com relação a todos esses parlamentares anteriormente nominados. Não, eu já estava examinando a situação do Delúbio Soares. Já tinha avançado no voto. Sim. Deixa eu... Página 145 em diante. Página 145 Excelência em narrava a diante. operacionalização do processo por meio dele. A conclusão está na folha 157, né? A minha numeração difere da número. É 157, 158. 157. É, E 158. 158. Fica claro, portanto, que o papel supostamente exercido pelo denunciado Delúbio Soares na prática do delito de corrupção ativa está suficiente demonstrado na denúncia, inclusive com a indicação de farto acervo indiciário, permitindo ao denunciado o amplo exercício do direito de defesa. Entendo, em face da sólida base indiciária constante do inquérito, que é a justa causa para a abertura da ação penal também contra Delúbio, razão pela qual eu recebo a denúncia contra o referido denunciado em relação aos crimes do artigo 333 do Código Penal, em face de a. parlamentares federais Pedro Correia, Pedro Henrique José Janene,
incursão por 3 vezes nas penas do 333. B, parlamentares federais Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues, incursão por 2 vezes no artigo 333. E 6.3a, parlamentares federais José Carlos Martinez, Roberto Jefferson e Romeu Queiroz. Da mesma forma, artigo 333. É como voto em relação a Delúbrio. Ministra Carmen Lúcia, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o relator, Excelência. Ministro Lewandowski. Também. Ministro Eros Grau. Com o relator. Ministro Carlos Brito. Acompanho o relator. Ministro César Peluso. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco De Aurélio. acordo, Excelência. Ministro Celso de Mello. Também, senhora presidente. Eu também estou de acordo, de modo que o tribunal, nos termos do voto do relator, recebe a denúncia contra o acusado Delúbio Soares relativamente aos crimes do artigo 333 do Código Penal, itens 6.1, 6.2a e 6.3a da denúncia. Examino agora a situação do acusado José Genuíno, também em relação ao artigo 333 do Código Penal. Em sua defesa, o denunciado sustenta, em suma, que a denúncia é inépta por ser genérica, desrespeitando assim o artigo 41 do Código de Processo Penal. Sustenta também a ausência de justa causa para a propositura da ação penal, sob a alegação de que não há nos autos indícios suficientes da prática de crime aptos a justificar a percepção penal contra José Genuíno. Conforme já assinalei anteriormente, os crimes de corrupção ativa, de que cuida o item 6 da denúncia e seus subitens, são de autoria coletiva, sendo suficiente, assim, que a denúncia demonstre de que forma cada um dos denunciados contribuiu com o domínio do fato para a prática das respectivas figuras penais. Diversamente do que alega o denunciado em sua defesa, há, sim, na denúncia, descrição suficiente a demonstrar a função por ele supostamente desempenhada na prática dos crimes de corrupção ativa. De todo modo, assiste razão parcial à defesa. A prática, em tese, do crime de corrupção ativa por José Genuíno não foi adequadamente descrita relativamente a todos os subitens do item 6 da denúncia, como veremos a seguir. Com efeito, o seguinte trecho da denúncia demonstra o papel supostamente desempenhado por José Genuíno na consecução do crime do artigo 333, no que tange à prática de corrupção ativa relativamente ao PP. Leio. O recebimento de vantagem indevida motivada pela condição de parlamentar federal dos denunciados José Janene, Pedro Correia e Pedro Henry tinha como contraprestação o apoio político do Partido Progressista ao governo federal. Nessa linha, ao longo dos anos de 2003 e 2004, José Janene, Pedro Correia, Pedro Henry e João Cláudio Genu receberam aproximadamente R$ 4.100.000 a título de propina. Após formalizado o acordo criminoso com o PT, entre parênteses, José Disseu Delúbio Soares, José Genuíno e Silvio Pereira, os pagamentos começaram a ser efetuados pelo núcleo publicitário financeiro. Os recebimentos, por sua vez, eram concretizados com o emprego de operações de lavagem de dinheiro para dissimular os reais destinatários dos valores que serviram como pagamento de propina. Ciente de que os valores procediam de organização criminosa dedicada à prática de crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados engendraram o mecanismo para dissimular a origem, natureza e destino dos montantes. Digo eu, relativamente a este trecho da denúncia, é relevante a leitura dos depoimentos de Vadão Gomes, José Janene e Eliane Alves Lopes, citados na denúncia em nota de rodapé. Leio primeiro depoimento de Vadão Gomes, que nunca chegou a tratar nenhum tipo de assunto com Delúbio Soares, esclarecendo que presenciou uma conversa havida em Brasília entre o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e o presidente do mesmo partido, José Genuíno, com os deputados Pedro Henry e Pedro Correia, ambos do Partido Progressista,
que nessa conversa com os políticos dos dois partidos tentavam acertar detalhes de uma possível aliança em âmbito nacional, que no decorrer do referido diálogo escutou que os interlocutores mencionaram a necessidade de apoio financeiro do Partido dos Trabalhadores para o Partido Progressista em algumas regiões do país. Fecha aspas. Por sua vez, José Janene disse o seguinte, que no início do atual governo federal, o Partido Progressista realizou com o Partido dos Trabalhadores um acordo de cooperação financeira. E a Eliane Alves dá indícios de que o mesmo suposto esquema de distribuição de recursos por Marcos Valério foi adotado em relação ao PP, que se recorda de ter visto uma única vez João Cláudio Genu na empresa SMPIB no edifício da CNC, que nessa oportunidade João Cláudio Genu teria uma reunião com Marcos Valério. Há, portanto, suficiente descrição da conduta do denunciado Genuíno com relação às imputações do crime de corrupção ativa concernente ao Partido Progressista. Recebo, portanto, a denúncia contra o acusado José Genuíno no que diz respeito à imputação contida no item 6.A, por observar os termos do artigo 41 do CPP. O mesmo não ocorre, contudo, com relação às imputações concernentes ao Partido Liberal, pois, apesar da referência constante do item 6 da denúncia, não há no item 6.2 qualquer referência concreta ao papel supostamente exercido por José Genuíno na prática do crime de corrupção ativa em relação ao PL. Assim, não recebo a denúncia com relação a Genuíno, especificamente com relação à imputação do item 6.2, a linha A da denúncia, que o dava como incurso 2 vezes nas penas do artigo 333 do Código Penal, em relação aos parlamentares Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues. Quanto à imputação de corrupção ativa feita contra José Genuíno relativamente ao PTB, é esclarecedor o seguinte depoimento de Emerson Palmieri, prestado perante a Polícia Federal. Eu já li esse depoimento. Deixo de ler. Embora conste do trecho acima transcrito que nestes encontros entre o PT e os outros partidos eram fechados acordos financeiros que, no caso do PTB, resultou no pagamento de 4 milhões de reais em espécie ao denunciado Roberto Jefferson, o denunciado José Genuíno, em seu depoimento à Polícia Federal, aspas, nega que tenha tratado nestas reuniões de assuntos financeiros, tais como distribuição de recursos do PT para partidos e parlamentares da base aliada, fecha aspas. Transcrevo a seguir trecho do depoimento de José Genuíno prestado perante a Polícia Federal, as folhas 4.210 a 4.214, no qual ele nega peremptoriamente essas acusações. Deixo de ler porque ele efetivamente nega taxativamente. Digo eu, ocorre que o denunciado José Genuíno é expressamente mencionado no depoimento do também denunciado Roberto Jefferson, inclusive sobre a reunião ocorrida entre os integrantes do PT e PTB, na qual teria sido ajustado o fornecimento de quantia em dinheiro ao PTB. Aspas. Que o declarante foi encarregado de receber e distribuir os recursos repassados pelo PT, que se recusa a indicar os beneficiários finais dos 4 milhões que distribuiu, que discutiu com Delúbio Soares e José Genuíno a respeito dos termos legais da contribuição. Outro trecho das declarações de Jefferson também traz indícios do relacionamento entre José Genuíno e Marcos Valério. Aquele trecho do qual vou citar um extrato. Que neste encontro, Marcos Valério propôs que o declarante interferisse junto ao presidente do IRB para tirar os recursos que o Instituto mantinha em um banco no exterior e transferisse para o Banco Espírito Santo, em Portugal.
que esses recursos seriam no montante de 600 milhões de dólares, que a aplicação desses recursos no Banco Espírito Santo renderia uma comissão para Marcos Valério de 2% ao mês, que Marcos Valério afirmou que parte dessa comissão seria repassada ao PT e ao PTB, que achou estranho todos aqueles recursos que seriam disponibilizados por Marcos Valério, ou seja, muito dinheiro com muita facilidade, que então ligou para José Genuíno afirmando que achava que Marcos Valério era um visionário maluco, que José Genuíno respondeu que o declarante poderia acreditar, pois Marcos Valério era firme, disse José Genuíno, ou seja, confirmando ou garantindo a competência de Marcos Valério para angariar esses recursos. Assim, senhora presidente, creio estarem presentes os requisitos para o recebimento da denúncia contra José Genuíno em relação ao delito de corrupção ativa concernente ao PTB. Quanto à suposta autoria do crime de corrupção ativa pelo denunciado Genuíno em relação ao PMDB, verifico que a denúncia não atende ao requisito do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que não descreve qual a suposta contribuição do denunciado para a consumação do delito, nem aponta circunstâncias concretas nas quais tal contribuição teria ocorrido. Assim, com relação aos crimes de corrupção ativa imputados a José Genuíno, recebo a denúncia apenas no que concerne às imputações formuladas na forma do artigo 29, constante dos seguintes itens. 6.1a, 3 vezes, nas penas do artigo 333, parlamentares federais Pedro Henri, Pedro Correia e José Janene. 6.3a, 3 vezes nas penas do artigo 333 do Código Penal, parlamentares federais Roberto Jefferson e Romeu Queiroz. Deixo de receber a denúncia especificamente com relação às imputações formuladas nos itens 6.2a, 2 vezes nas penas do artigo 333, Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues, e 6.4a, relativo ao parlamentar José Borba. É como voto em relação a José Genuíno. Portanto, o eminente relator recebe a denúncia constante dos itens 6.1 e 6.3. 6.1 e 6.3. E rejeita com relação a 6.2 e 6.4. Isso. Ministra Carmen Lúcia. Eu acompanho o relator, excelência. Queria um minuto, um esclarecimento, por favor, do ministro relator, relativamente até ao item anterior, porque Vossa Excelência e eu acompanhei, recebeu quanto ao Delúbio Soares em relação aos itens 6.1, 6.2 e 6.3, e não ao 6.4, que é o Ficou ao faltando PMDB 6.4. relativo ao Zé Borba. o- Entretanto, na folha 157, há uma referência expressa e não há rejeição da denúncia. Digo porque no meu voto eu Na acompanhava. capitulação final do procurador, Vossa Excelência está lendo a denúncia? Não, o voto de Vossa Excelência que eu acompanhei. meu Aqui voto no meu... Em eu relação a quem? Pedro ao Borba. item anterior, Delúbio Soares. Delúbio Soares. Sim, porque... E qual é? Relativamente Qual ao seria? parlamentar do porque, PMDB. com relação ao parlamentar do PMDB, José Borba, eu tinha aceito no meu voto, recebia, e Vossa Excelência verifique, votei com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência recebeu com relação ao 6.1, 6.2, 6.3, e não com relação ao 6.4, que era o PMDB. Entretanto, no voto de Vossa Excelência, na minha página, na folha 157, há uma referência expressa exatamente ao José Borba, dizendo que, em relação a Delúbio Soares, conheceu tal tesoureiro tal, e na sequência, Vossa Excelência afirma, fica claro, portanto, que o papel supostamente exercido pelo denunciado Delúbio Soares na prática do delito, permitindo ao denunciado o amplo exercício. Portanto, não há rejeição com relação ao PMDB especificamente. Ao PMDB, que eu digo, a pessoa, ao José parlamentar, Borba. o José Borba, do PMDB. Não há nenhuma restrição na denúncia. Eu recebo. Então, só Eu porque devo aí ter teria que saltado, retificar. né? Exatamente. Não, corrupção
Ativa ou passiva? Passivo. Passiva? Ativa. Passiva. Ativa. É o artigo 31. Relação José Borba? Não, É, porque ele recebeu em relação aos 3 itens da denúncia, 61, 62 e 63, e não em relação aos 64. Em relação seria a- Não, José Borba. textual. Folha 145 do Não, mas Vossa na Excelência. proclamação não ficou. parece. 63, parlamentares Em federais. relação a Delúbio, eu recebo em relação a todas as imputações. Tanto que nem cheguei a ler o voto dele. Acho que na proclamação não ficou. Aqui. realmente Folha era um 145. É porque eu não li. Delúbio é ativo, Zé É Borba. porque eu não li, lembra? Eu perguntei se havia alguma dúvida, porque em e relação a agora que eu Delúbio eu notei. recebo. E agora que eu notei. Eu recebo Eu notei totalmente. do meu voto, então... Tá textual. Não, pois é, mas aqui. Mais em cima, quanto ao Ok, então, para mim está esclarecido, eu acompanho com a inclusão do item 64. Pois não. Eu colho o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Ricardo Lewandowski. Com o relator. Ministro Eros Grau. Senhora presidente, eu vou pedir um esclarecimento ao ministro Joaquim Barbosa, porque eu fiquei com a impressão, me corrija se não for assim, eu acompanho Vossa Excelência nos 2 pontos, mas com relação ao item 61A, a mim pareceu que Vossa Excelência recebe, a mim pareceu que há uma mera referência a uma participação numa conversa. Ah, não posso dizer se é Perdão, só completar. E com relação ao item 63A, haveria apenas uma imputação desse outro deputado, Jefferson. Se for só isso, eu vou rejeitar aqui. Agora, só peço para vocês me esclarecer, talvez não tenha acompanhado bem. Eu teria que reler. Não, mas não precisa reler tudo. É que, Mas eu tenho que reler. não reler tudo. É que eu Eu anotei... deixei de ler vários depoimentos. Eu teria que reler. Como eu fiquei com essa Qual impressão? é a página que Vossa Excelência eu não tem? me lembro Que a página. página começa aí? O que eu anotei aqui é que, na verdade, é apenas referência a conduta Em dele relação ao PP Em relação ao... e ao PTB. E ao PTB. Isso. E ao PTB. É. Então, o que me ficou, a impressão que me ficou, que com relação a esse denunciado, Sérgio Genuíno, com relação ao item 61A, haveria apenas o Vadão Gomes, um deputado, fala que ele participou de uma conversa. E com relação ao A PTB, há apenas o depoimento do Roberto Jefferson. No qual ele diz que pode acreditar no Marcos Valério, que o Isso. Marcos Valério Se é for firme. assim, eu peço vênia a Vossa Excelência para não receber, então. Portanto, o ministro Eros Grau abre divergência para rejeitar a denúncia contra José Genuíno pelo delito de corrupção ativa. Ministro Carlos Brito. Senhora presidente, só um momento. Cansativo isso, hein? Vou voltar, vou ver se localizo isso. Já localizei. Eu também entendo, peço vênia ao ministro que iniciou a dissidência, Eros Grau, para acompanhar o relator, porque também vejo indícios de autoria e materialidade em ordem a credenciar a denúncia como apta a instaurar ação penal. Acompanho, Sua Excelência, o relator. Ministro César Peluso. Também, senhor presidente, eu havia até anotado aqui das provas anteriores enfim, tratadas nos itens anteriores, e por coincidência não, mas por precisão do eminente relator, ele acabou citando novamente os mesmos trechos que eu já havia anotado. Eu recebo também. Ministro Gilmar. Também, senhor presidente. Ministro Marco Aurélio. Presidente, acompanho o relator. Penso que nos depoimentos colhidos há indícios do envolvimento do denunciado José Genuíno. E faço referência expressa ao que veiculado pelo então deputado Roberto Jefferson, que o declarante foi o encarregado de receber e distribuir os recursos repassados pelo PT, que se recusa a indicar os beneficiários finais dos 4 milhões que distribuiu, que discutiu com Delúbio Soares e José Genuíno a respeito dos termos legais da contribuição. Acompanho Sua Excelência e recebo a denúncia. Ministro Celso.
Também, senhora presidente, peço vênia para acompanhar o eminente relator, considerando exatamente esse aspecto que o eminente ministro Marco Aurélio acaba de ressaltar. Se há realmente indícios mínimos suficientes para o recebimento da denúncia, talvez não tão consistentes para um eventual juízo de condenação. É o que eu penso também. Também eu me alinho com o relator. Vossa Excelência prossegue. Examino, por último, a situação de Silvio Pereira. Silvio Pereira, eu não Ministro estou Joaquim, recebendo. Ministro Joaquim, por favor, eu apenas vou proclamar, Pois não. perdoe-me, Vossa Excelência, a interrupção, Ah. mas eu vou proclamar esse resultado parcial. O tribunal, por maioria, recebe a denúncia relativamente à acusação do artigo 336 do Código Penal, corrupção ativa, relativamente ao acusado José Genuíno, apenas quanto aos itens 6.1a e 6.3a, e rejeito tudo nos termos do voto do relator. Esta decisão é uma decisão por maioria, vencido o ministro Eros Grau. O tribunal, à unanimidade, rejeita a acusação contida nos itens 6.2a e 6.4a, relativamente ao acusado José Genuíno. Vossa Excelência prossegue. Senhor presidente, examino agora a situação particular de Silvio Pereira. Eu anoto que, não obstante a narrativa que eu transcrevo no meu voto, constante do item 6 da denúncia, não há na peça acusatória descrição mínima sobre qual teria sido o papel exercido pelo denunciado Silvio Pereira na prática do crime previsto no artigo 333. Consta da denúncia a indicação de que, aspas, Silvio Pereira, em diversos depoimentos, foi apontado como um dos responsáveis pelas indicações para o preenchimento de cargos e funções públicas no governo federal, fato pelo mesmo confirmado. Fecha aspas. As folhas tais, a nota de rodapé na denúncia, que menciona o suposto recebimento de um veículo de luxo por Silvio Pereira, em razão de ter ele intermediado negócios com empresas públicas. Contudo, consta também na mesma nota a informação de que tal fato não é objeto de apuração neste inquérito. Portanto, com relação a Silvio Pereira, eu dou as razões aqui, cito diversos depoimentos que, no meu entender, deixam claro não haver sido atendido o comando do artigo 41 do CPP, razão porque eu deixo de receber a denúncia em relação a Silvio Pereira no que concerne às imputações do artigo 29, 333, da forma do 29. Quer dizer que o suposto recebimento daquele veículo Land Rover não constitui Não é objeto. Aqui seria corrupção ativa. Sim. Participando do núcleo de poder. Há divergência com relação ao Nesses crimes de relator? protagonização plural, eu admito a denúncia um tanto ou quanto genérica, porém não totalmente genérica. Então, nessa medida, eu acompanho o eminente relator. Sem divergência? Não, senhor presidente, eu também examinei esse aspecto e verifiquei que na denúncia apenas se faz uma nota de rodapé, uma menção em nota de rodapé à participação do senhor Silvio Pereira. Portanto, não há na denúncia, enfim, elementos suficientes para implicá-lo neste crime do qual é acusado. Portanto, seguir, proclamo que, com sim. relação ao delito de corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, o tribunal rejeita a denúncia por unanimidade relativamente ao acusado Silvio Pereira. Vossa Excelência prossegue. A seguir, examina a situação do acusado Marcos Valério. Este acusado, nós sabemos, é notório no sentido inglês da palavra. Eu pergunto aos eminentes colegas se há necessidade de examinar detalhadamente Quanto ao crime de quanto à corrupção ativa.
Há depoimentos de deputados que reconheceram ter recebido diretamente de Marcos Valério. Marcos Valério é o controlador das empresas que operacionalizavam esses repasses, de maneira que eu acho que não há a menor dúvida quanto a ele. Indago se eu preciso adentrar e ler todas as transcrições do meu voto, que são longas com relação a ele. De acordo. De acordo. Só um instante, eu vou ver como fica a proclamação. 1433. Sustenta-se num tópico da defesa, enfim, oferecida em favor de Marcos Valério, que o parlamentar, em suas atividades no Congresso, não tem, entre suas atribuições funcionais, como ato de ofício, dar apoio político a propósito que o governo tenha interesse político em sua aprovação. Ou seja, o parlamentar não tem, entre suas atribuições constitucionais, no desempenho do mandato, dar ou não apoio político ao governo ou às suas propostas. Quer dizer, sob essa perspectiva, então, estaria descaracterizada a própria tipicidade penal do delito. Eu já respondi esse tópico em relação... Não, eu apenas destaco porque eu vejo que Vossa Excelência realmente abordou essa questão e deixou claro que enfim, em tese, há a perspectiva do ato de ofício presente. Sem dúvida. Foi objeto de um tópico específico, de uma fundamentação própria, esse item da acusação e, simultaneamente, da defesa. Ministro relator, Vossa Excelência, então, recebe a denúncia? Recebo a denúncia. Quanto Só a- estou procurando aqui no meu voto Marcos Valério. 6.1, 6.2, 6.13, 6.4? Página 187. É porque a minha numeração é diferente, então é mais difícil de localizar, porque é um número de páginas maior. Eu recebo a denúncia contra Marcos Valério Fernandes de Souza com relação às imputações do 333. Em relação aos seguintes itens: 6.1a, 3 vezes, parlamentares Pedro Correia, Pedro Henri e José Janene. 6.2a, 2 vezes, artigo 333, parlamentares Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues. 6.3a, 3 vezes, nas penas do artigo 333, parlamentares José Carlos Martinez, já falecido, Roberto Jefferson e Romeu Queiroz. 6.4a, uma vez nas penas do artigo 333 do Código Penal, parlamentar José Borba. Recebo, portanto, nesses termos. Ministra Carmen? Com o relator, Excelência. Ministro Lewandowski? De acordo. Ministro Eros O Grau? relator. Ministro Carlos Brito? Acompanho o relator. Ministro César Peluso? Também. Ministro Gilmar? De acordo. Ministro Marco Aurélio? Ministro De acordo, Celso? senhora presidente. Também eu, o tribunal, à unanimidade, recebe a denúncia nos termos do voto do relator contra Marcos Valério Fernandes de Souza em relação às imputações relativas ao delito previsto no artigo 333 do Código Penal e descritas nos itens 6.1a, 6.2a, 6.3a e 6.4a da denúncia. Vossa Excelência prossegue ainda. Agora, em relação a Ramon Rolebar e Cristiano Paz. Quanto a esses acusados, eles figuram na denúncia como as pessoas que, juntamente com Marcos Valério, controlavam a SMPIB Comunicação, dirigindo as ações da referida pessoa jurídica e supostamente contribuindo para os crimes de autoria coletiva constante dos itens 6.1 a 6.4 da denúncia. Conforme já dito acima, nos crimes de autoria coletiva, eu volto a repetir aquele entendimento de que não é possível individualizar de pronto, com detalhes, a contribuição de cada coautor para o crime, especialmente quando se trata de delito praticado por intermédio de pessoa jurídica, cujos atos são dirigidos e controlados pelas pessoas físicas responsáveis pela sua administração. Cito vasta jurisprudência sobre esse tema e prossigo. A prova mínima da suposta autoria dos crimes imputados aos denunciados Ramon e Cristiano deve ser
aferida mediante análise de 2 aspectos. Primeiro, deve ser analisado se eles possuíam poder de gestão junto à sociedade empresária SMPIB. Numa segunda fase, deve ser perquirido se a sociedade atuou de forma a contribuir para a consumação dos crimes de corrupção ativa narrados no item 6 e seus subitens. Quanto à atuação de Ramon e Cristiano na gestão da SMPIB, há diversos elementos nos autos indiciários dessa condição desses acusados. Eu cito depoimentos, cito a transcrição de um depoimento de um contador, Marco Aurélio Prata, que relata a participação desses 2 denunciados, que assegura que eles efetivamente eram os que geriam a empresa. E prossigo dizendo o seguinte: ocorre que há fortes indícios da atuação do denunciado Cristiano Paz nas finanças da SMPIB, conforme o seguinte trecho do depoimento de Romeu Queiroz, que eu já citei aqui. Digno de nota, digo eu, o fato de que Cristiano Paz é o signatário dos diversos cheques emitidos pela SMPIB, cujas cópias constam do apenso número 5, utilizados para os saques das quantias em dinheiro supostamente distribuídas aos dirigentes dos partidos políticos. Portanto, ele era quem assinava. Tá? A presença de indícios de autoria dos crimes previstos no artigo 303 também ocorre em relação a Ramon Holebas. De início, ressalto que o denunciado Ramon assinou, juntamente com Cristiano, os cheques constantes das folhas 181, 182, 184, 186 do apenso 5, dentre outros, emitidos em nome da SMPIB Comunicações e supostamente utilizados para a distribuição de valores pelo grupo de Marcos Valério, através de Simone Vasconcelos. É o que basta para mim para receber a denúncia em relação a esses 2 denunciados. Eu, portanto, senhora presidente, eu recebo a denúncia com relação a Ramon e Cristiano, na forma proposta pelo Procurador-Geral, da seguinte forma: item 6.1a, 3 vezes nas penas do artigo 333 do Código Penal, relativamente aos parlamentares Pedro Correia, Pedro Henri e José Janene. 6.2a, 2 vezes nas penas do artigo 333 do Código Penal, parlamentares Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues. 6.3a, 3 vezes parlamentares José Carlos Martinez, Roberto Jefferson e Romeu Queiroz. 6.4a, relativamente ao parlamentar José Borba. Examino em seguida a situação de Rogério Tolentino. Vamos Perdão. esses 2 acusados. Ministra Carmen Lúcia, como vota você? Acompanho o relator, Excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. Também. Ministro O relator. Eros Grau. Ministro Carlos Brito. Senhora presidente, também aqui, todos esses crimes vêm envoltos numa ambiência, numa atmosfera de coautoria, de protagonização coletiva, aqui com mais razão. Eu acompanho o eminente relator. Ministro César Também. Pedroso. Ministro Gilmar Mendes. Também. Ministro Marco De Aurélio. acordo, Excelência. Ministro Celso de Mello. Também de acordo, senhora presidente. Portanto, à unanimidade, nos termos do voto do relator, o tribunal recebe a denúncia relativamente à imputação do artigo 333 do Código Penal, com relação aos acusados Ramon Holebas e Cristiano Paz, constantes dos itens 6.1a, 6.2a, 6.3a e 6.4a da denúncia. Vossa Excelência, prossegue. Prossigo em relação a Rogério Tolentino. A situação desse denunciado é um pouco diferente, porque ele, além de ser o advogado da SMPIB, é sócio das sociedades 2S Participações Limitada e Rogério Lanza Tolentino Associados.
Essa empresa, como nós já vimos anteriormente, foi responsável pelo repasse de R$ 3.460.000 a Bônus Banval. Digo eu, tais sociedades, segundo consta do item 6.1 da denúncia, teriam sido utilizadas para o repasse de valores para as empresas Bônus Banval e Natimar, nos termos já descritos e já discutidos aqui. Eu estou concluindo por receber a denúncia em relação a Rogério Tolentino, de acordo com a formulação constante do item 6.1a da denúncia, ou seja, 3 vezes nas penas do artigo 333, relativamente aos parlamentares Pedro Correia, Pedro Henri e José Janene. Não recebo, porém, com relação às imputações feitas a Rogério Tolentino, pelas razões expostas com relação aos itens 6.2a, 2 vezes, parlamentares federais Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues, 6.3a, 3 vezes, parlamentares José Carlos Martinez, Roberto Jefferson e Romeu Queiroz. E, por fim, 6.4a, parlamentar José Borba. Ministra Carmen Lúcia. Com o relator, excelência. Ministro Lewandowski. Tá bem, senhor presidente, embora o eminente relator não tenha relatado todos os aspectos dos elementos que encontrou na denúncia e na documentação que acompanha, eu vejo aqui, pelo texto que tem em mãos, que devo acompanhá-lo integralmente. Ministro Eros Grau. Acompanho o relator. Ministro Carlos Brito. Com o relator. Ministro Também, César Peluso. Ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. De acordo, excelência. Ministro Celso. De acordo também, senhor presidente. Também eu, o tribunal, à unanimidade, recebe a denúncia relativamente ao acusado Rogério Tolentino exclusivamente quanto à imputação contida no item 6.1a da denúncia. Para encerrar, senhor presidente, eu examino as situações de Simone Vasconcelos e Geisa Dias. Essas duas eram responsáveis pela efetivação material dos repasses, né? Simone era quem entregava as vultosas quantias aos destinatários em hotéis, na agência do Banco Rural, e a Geisa era quem transmitia as mensagens, indicando às pessoas que iriam receber a modalidade de recebimento. De maneira que, também com relação a elas, eu vejo a presença da justa causa para a propositura da ação penal e recebo a denúncia com relação às denunciadas Simone e Geisa, na forma do artigo 29 do Código Penal, no que concerne aos delitos de corrupção ativa, pertinentes aos itens 6.1a, 3 vezes, ou seja, parlamentares Pedro Correia, Pedro Henri e José Janene, 6.2a, 2 vezes, parlamentares federais Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues, e 6.3a, 3 vezes, artigo 303, parlamentares José Carlos Martinez, Roberto Jefferson e Romeu Queiroz. E, por fim, 6.4a, uma vez, parlamentar José Borba. Ministra Carmen Lúcia. É como voto. Acompanho o relator, excelência. Ministro Lewandowski. Também. Ministro Eros Grau. Ministro Carlos Brito. Acompanho o relator. Ministro César Peluso. Ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Para encerrar, no dia de hoje, acompanho o relator. Ministro Celso de Com o Mello. eminente relator, senhora presidente. O tribunal, portanto, nos termos do voto do relator, recebe a denúncia contra Simone Vasconcelos e Geisa Dias relativamente às imputações contidas nos itens 6.1a, 6.2a, 6.3a e 6.4a da denúncia, relativamente ao delito de corrupção ativa. Senhor presidente, Ministro ficou relator. faltando a retificação em relação a José Borba, não é? Exato, Aquela- isso é que eu ia indagar Vossa Excelência. Lavagem. Vossa Excelência já esclareceu que, em relação ao denunciado Delúbio Soares, também recebe, quanto à corrupção ativa, relativamente ao PMDB, deputado
José Borba. 3.4A. Isso, é o 3.4A. 6.4A. E relativamente ao acusado José Borba, Vossa Excelência havia recebido a denúncia, pelo menos assim eu anotei, havia recebido quanto à corrupção passiva, isso eu anotei, e eu não deixei de anotar quanto à lavagem de dinheiro. Como Vossa Excelência lavagem de também recebe quanto a esse delito. Eu indago ao tribunal se há divergência. Constava expressamente do voto do relator, apenas na proclamação que não constou. Então, faremos a anotação que também o tribunal recebe a denúncia relativamente ao delito do artigo 1º da Lei 9.613 contra o denunciado José Borba, constante do item 6.4 da denúncia, por unanimidade. Tudo nos termos do voto do relator. Senhores ministros, senhora ministra, está encerrada esta sessão, mas antes eu gostaria de confirmar a sessão extraordinária de amanhã, que começa às 10 horas da manhã. Estão os senhores advogados devidamente informados. Está encerrada a sessão.